Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar a vocês agora alguns componentes que nós estamos estudando em sala. Sem mais delongas, eu vou começar pelo resistor variável. O próprio nome já diz, é um resistor que varia, ou seja, ele não é um valor fixo determinado como esse daqui, certo? Esse aqui é o potenciômetro. Quando você faz um movimento mecânico em sentido anti-horário ou horário, essa resistência vai variar. Eu vou demonstrar aqui para vocês como funciona. Coloquei o multímetro aqui, como vocês podem ver, na escala de 20K, certo? Está na escala de 20K, porque esse potenciômetro ele é um potenciômetro de 10K. Então vou colocar aqui para vocês verem. E nesse primeiro polo, quando nós colocamos no primeiro e no outro da ponta, ele me dá o valor total dele. No caso aí está mostrando 9,94 e é 10K ele, mas isso daí é uma pequena variação. Eu vou colocar no primeiro e no segundo, aqui, pronto, a resistência está 8,60. Agora eu vou girando em sentido anti-horário. Vocês podem notar que à medida que eu giro aqui, a resistência dele está descendo, tá vendo? Se eu girar em sentido horário, essa resistência passa a subir, ou seja, ele varia de 10K até aproximadamente 0, ok? Esse pequenininho também segue a mesma teoria. Agora no caso desse daqui, você gira ele com uma chavezinha. Você coloca uma chavezinha, tá vendo que é como se fosse fenda, e você gira. Então ele acontece a mesma coisa que acontece com o potenciômetro, certo? Esse é o resistor variável. Agora vou falar para vocês um pouco a respeito do indutor. O que é o indutor? O indutor, na verdade, nada mais é do que um condutor, um fio condutor enrolado em forma de bobina de espira. Então, o que é que acontece? Nós estudamos que quando a corrente atravessa um condutor, ela gira um campo magnético em volta dele. Agora, se você pega esse campo magnético desse condutor e você enrola esse condutor, você está multiplicando esse campo magnético. Aí o que é que acontece com a corrente que atravessa um indutor? A corrente ela sofre uma certa impedância, ou seja, ela fica atrasada em relação à tensão, certo? Por isso que nós dizemos que o indutor ele atrasa a corrente e adianta a tensão. Esse daqui também é outro modelo de indutor. Vamos falar agora também sobre capacitor. Como nós já vimos, o capacitor pode servir como um filtro de alta e baixa frequência, pode armazenar energia por um determinado tempo e também ele, diferente do indutor, ele consegue adiantar a corrente e atrasar a tensão. É totalmente o contrário. Mas por que nós dizemos que o capacitor ele armazena energia por um determinado tempo? Vamos fazer outro pequeno teste agora. Vamos colocar o nosso multímetro aqui na escala de continuidade. Quando nós colocamos em continuidade, o multímetro ele libera uma tensãozinha de em torno de 3 volts. Então nós vamos colocar aqui, ó, no polo negativo e no positivo do capacitor e vamos encostar por um determinado tempo aqui. E esse capacitor ele vai começar a carregar, ele vai absorver essa carga e logo após isso nós vamos ver esse capacitor descarregando. No caso ele aqui é 16 volts, certo? Pronto, aí demos uma pequena carga. Vamos colocar o multiteste na escala de 20 volts
colocar novamente no capacitor e ver o que acontece. Como vocês podem observar, ele está com 2,41 v e descarregando. Está descendo. Então ele não mantém por muito tempo essa carga, tá vendo? Por isso que nós dizemos que ele só armazena energia por um determinado tempo. Depois de um tempo, ele vai descarregar até chegar ao zero, certo? Por último, vamos falar do LDR e o relé. O LDR, o que significa LDR? É uma sigla inglesa que significa Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Como ele funciona? Quando há uma incidência de luz na superfície do LDR, a sua resistência baixa muito, chega próxima de zero. Ele tem um determinado valor. Quando incide a luz no LDR, a sua resistência vai baixando, ou seja, dependendo da quantidade de luz, ele vai variar a sua resistência. E aqui está um relé, que é um componente eletromecânico. Por que eletromecânico? Dentro desse relé, no caso esse é um relé de 12 volts, certo? Há uma pequena bobina. Quando você coloca uma tensão nesses polos, essa bobina energiza e aqui, olha, desse ponto aqui, ó, desse pino aqui para esse tem um contato que fica exatamente assim. Então, quando você energiza esse polo e esse polo aqui com 12 volts, esse contato ele faz isso, ele passa para cá. Ou seja, se aqui é um normal fechado, quando for energizado ele vai passar a ser um normal aberto e o normal fechado vai ser o contrário. Ou seja, dependendo da tensão, ele pode ser normal aberto ou normal fechado. Então, onde é que eu posso usar um relé? Digamos que eu quero ligar uma lâmpada. A lâmpada é 220 volts. Eu quero acionar essa lâmpada, por exemplo, com uma fonte de 12 volts. Então, colocando 12 volts aqui, eu posso ligar a lâmpada aqui e aqui. Ou nesse polo com esse polo. E assim ele vai contatar, vai passar a pilotar esse contato e vai acender a minha lâmpada de 220 volts. Ok?